Não derrube Paulo do cavalo. Quer saber mais sobre este tema? Então não saia do vídeo. Sou o pastor Marcos de Pádua e te convido a mergulhar no oceano bíblico. Olá, a paz de Cristo. Paulo realmente caiu de um cavalo em Atos capítulo de número 9? A segunda pergunta: quem foi o sumo sacerdote que entregou nas mãos de Saulo uma carta autorizando ele a ir a Damasco para prender todos os cristãos que estavam pregando o Evangelho de Cristo? Vamos iniciar este tema respondendo a segunda questão. Há uma grande possibilidade de ter sido Josefo ben Caifás, o homem que autorizou Saulo de Tarso a ir a Damasco para perseguir e posteriormente prender e matar a todos os cristãos que estavam pregando o Evangelho de Cristo. Josefo ben Caifás, segundo alguns historiadores, se casou com a filha de Anás, sumo sacerdote que exercia certa influência no ministério do seu genro. Alguns historiadores afirmam que ele exerceu o seu ofício entre os anos de 18 a 36 depois de Cristo. A Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo de número 9 que Saulo provocou a situação indo até este sumo sacerdote e pedindo a ele autorização por escrito para que ele viajasse de Jerusalém até Damasco para prender todos os cristãos que estavam pregando o Evangelho de Cristo. A distância era de aproximadamente 281 quilômetros de Jerusalém a Damasco. A Bíblia vai dizer que nas proximidades da cidade de Damasco, o Senhor Jesus Cristo teve um particular com Saulo. E a Bíblia vai narrar um grande clarão que jogou Saulo por terra. Mas em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Saulo caiu de um cavalo. Eu particularmente acredito que não existia cavalo, porque os judeus na época estavam acostumados a andar de jumento e não a cavalo. O interessante é que o Senhor Jesus Cristo disse a ele naquele dia: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. A palavra recalcitrar significa lutar, significa afrontar, significa perseguir. E o Senhor Jesus disse a ele: você parece um boi teimoso. A palavra aguilhão representa um instrumento como se fosse uma lança com ponta, aonde os bois eram espetados para não correr ou não ultrapassar o limite de velocidade quando puxavam o arado. O Senhor Jesus disse a ele: você está lutando contra os meus aguilhões. A Bíblia vai dizer que os homens que estavam com Saulo pegaram ele pelas mãos e o guiaram à cidade de Damasco. Enquanto isso, Deus já havia falado com Ananias, dizendo: Ananias, existe um homem chamado Saulo na rua direita. Deus conhece o endereço e até mesmo o nome. Vá lá
e diga para ele o que eu vou te dizer, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ananias, conhecendo Saulo de Tarso, sabia que ele era legalista, fariseu, perseguidor e assassino. Então ele diz a Deus: Senhor, este homem tem carta dos principais da sinagoga em Jerusalém para prender e matar a todos aqueles que falarem no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus insistiu dizendo: vá, pregue a ele, porque para mim ele é um vaso escolhido. E a Bíblia diz que Ananias cumpriu o seu dever. Chegou na rua chamada direita, pregou para Saulo, escamas caíram dos seus olhos e ele foi transformado de dentro para fora, como Deus está acostumado a fazer. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Saulo caiu do cavalo. É interessante mencionar o fato de Saulo ter caído por terra e não do cavalo. Segue algumas referências bíblicas. Atos capítulo 9, versículos 3, 4 e 8. Atos capítulo 22, versículo 11. E posteriormente, Atos capítulo 26, versículo 14. São as três referências bíblicas que o médico Lucas nos concede, falando sobre este mesmo episódio de Saulo de Tarso. Chegamos ao final do vídeo. O nosso próximo tema será: por que Deus me fez viver? Se você gostou do vídeo, então se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, porque aqui cada mergulho é uma novidade.